Vamos lá. Semana passada, no nosso último encontro, a gente conversou um pouquinho sobre o que mesmo que a gente falou semana passada. Vamos lá, vamos escrever aqui. Sobre o que nós falamos semana passada? Ninguém lembra? O sentido da vida? Pois é, a gente conversou bastante sobre a questão do sentido, ficaram algumas amarras a serem feitas, porque é um tema extremamente vasto, poderíamos ficar o ano todo aqui falando sobre o sentido da existência humana, e não chegaríamos a uma conclusão. Então é importante a gente pensar um pouquinho que nós somos responsáveis pela nossa existência, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos da nossa vida, nós somos responsáveis pelas escolhas, nós somos responsáveis pelas consequências, e isso, de alguma forma, faz com que a gente, muitas vezes, se sinta um pouco vitimizado, né? Pela vida. Ensinaram a gente, ou a gente criou uma expectativa de que as coisas deveriam ser mais fáceis, não é? Menos sofrimento, menos dores, menos perdas, mais dinheiro, mais saúde, mais alegria. E não falaram para a gente que nós somos responsáveis. Nós desenvolvemos ao longo da nossa existência uma ideia que permaneceu na nossa vida até hoje, na maioria das vezes, de que os nossos pais supririam todas as nossas necessidades, que os nossos pais supririam as nossas vontades, que os pais são cobrados, na maioria das vezes, em promover, em dar para a gente tudo o que a gente quer. E isso de fato aconteceu, não o tudo exatamente, mas durante um período da nossa vida, os nossos pais eram sim responsáveis em suprir as nossas necessidades, tanto é que estamos vivos. Significa que as necessidades foram supridas. Porém, muitas vezes nós confundimos o que é necessário com aquilo que eu quero. Às vezes o meu desejo em torno de uma questão, ela é tão importante para mim, que eu entendo que isso é necessário. E às vezes, na maioria das vezes, não é uma necessidade, é uma querença nossa. Nós queremos e se torna, em função da nossa vontade, em função do nosso desejo, quase que uma necessidade para que a gente se sinta amado, para que a gente se sinta visto, para que a gente se sinta amparado. Então, depois que passa essa fase da nossa infância, que é um passar de estágio, onde nós vamos abandonando a infância, entrando na adolescência, a gente já começa a ser, ou deveríamos ser responsabilizados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E isso tão é verdade que a lei define dessa forma. Quando nós fazemos 21 anos, 18 anos, nós assumimos uma condição de cidadão, onde nós passamos a responder juridicamente, criminalmente, por aquilo que nós fazemos. Então, aos 18 anos de idade, nós podemos abrir uma conta no banco, nós podemos crediar o nosso nome, nós podemos trabalhar, ter propriedades, ter bens em nosso nome, porque a nossa cultura entende, as leis entendem que aos 18 anos nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Porém, emocionalmente, não é bem assim que a coisa acontece. Emocionalmente, nós ficamos muito com esse modelo infantilizado de que alguém tem que suprir
minhas necessidades, de que a gente ouve muito na infância, na adolescência, alguns pais que dizem assim: ô meu filho, ou minha filha, você pensa que dinheiro cai do céu? Você pensa que dinheiro dá em árvore? É uma forma que os pais têm de dizer para os filhos: então, olha, coisa não é fácil não vem de mão beijada assim para a gente não. A gente tem necessidade de ralar um pouquinho para ter. Então, os pais muitas vezes se mortificam, se anulam, em alguns casos, para oferecer para os filhos, muitas vezes, uma realidade que não condiz com a condição daquela criatura. Seja da família, seja do filho, da filha, não importa quem. E porque nós, em nome do amor, nós desejamos tão bem os nossos filhos, que às vezes nos endividamos, que às vezes ultrapassamos alguns limites para dar para eles aquilo que nós achamos que é importante, ou mais, aquilo que eles exigem de nós. Então, muitas vezes, os adolescentes, as crianças, passam aqui a exigir dos pais que eles têm a obrigação de dar aquilo que eles querem. E nós, desavisados, que somos, na maioria das vezes, nos deixamos levar por essas chantagens emocionais que o adolescente, que a criança faz. Nós nos deixamos levar por culpas que nós carregamos dentro de nós. É muito comum, filhos de pais separados, o pai que se ausenta fisicamente, ter as compensações pelo dinheiro. Então nós vivemos numa cultura onde nós transmitimos afeto, demonstramos que amamos as pessoas, os filhos, os entes queridos, através do dinheiro. Então eu não posso estar presente, mas eu dou lá uma rica mesada, presentes, não falo não para os filhos, porque coitado, né? Coitada, o pai não está presente, ou a mãe não está presente. Então a gente meio que sabota, na verdade, a vida do filho e da filha, acreditando que estamos fazendo o melhor para eles. E muitas vezes nós fomos alvo dessas situações. E a gente usa um delicado nome de criança mimada. Vocês conhecem muita gente que é criança mimada, com 40, 50 anos de idade, 30 anos? Vocês conhecem muita gente que cresceu fisicamente, intelectualmente, mas emocionalmente, acha que a vida tem a obrigação de dar tudo o que ele quer? Vocês conhecem gente assim? Óbvio que não estamos nos referindo a nenhum de vocês, né? Mas identificamos muitas vezes comportamentos em nós que não condizem com a nossa idade cronológica. Comportamentos emocionais que nós ficamos revoltados com a vida, porque a vida não cumpre, não dá aquilo que eu estou querendo dela. Não é verdade? E aí o que a gente faz? Faz a mesma coisa que as crianças fazem. A gente esperneia, chora, fica revoltado, briga. Às vezes briga, eu vejo uns marmanjões aí brigando com o pai, com a mãe, porque não quer ajudar, não quer, entre aspas, não pode muitas das vezes, ou porque acordou e viu que aquilo não é positivo, não é satisfatório, mas emocionalmente nós ficamos com essa carga. Então nós achamos que a vida é fácil, nós queremos que a vida seja fácil. Sobre um determinado aspecto, eu posso dizer que a vida é fácil, tudo na vida é fácil. Depende de como eu olho para as coisas. E, ao mesmo tempo, viver a vida é um processo extremamente difícil, extremamente complexo, doloroso. Por quê? Porque nós criamos uma ideia, nós criamos uma intenção de que a vida é desse jeito, daquele jeito, enfim, falamos disso um pouco a semana passada. Nós criamos uma expectativa de que a vida tem que dar conta dela.
através dos nossos pais, através do marido, através da esposa, através de filhos, através de Deus e o mundo, através das religiões. E quando nós somos nocauteados pela vida, arremessados contra o muro da realidade, e nos damos conta de que nós não somos essa beldade toda, que nós não somos merecedores ou não nos sentimos merecedores, e temos que lidar com situações extremamente difíceis, através da doença, através de perda de entes queridos, através de perdas materiais que se impõem de uma forma drástica na nossa vida, separações de pessoas queridas, onde o destino de algumas pessoas se distancia muito do nosso e nos vemos, às vezes, sozinhos para ter que lidar com situações muito difíceis na vida. E aí nós, então, paramos e fazemos escolhas. Quantas vezes a gente diz, nossa, eu estou numa encruzilhada, tal situação, aquela, e eu preciso tomar uma decisão e não consigo, não sei por onde ir. Esse não ser o que ir, porque nós não queremos perder nunca. Nós não queremos correr riscos. Nós queremos que as nossas decisões sejam sempre assertivas. Nós não consideramos a possibilidade de que somos humanos. Que é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Essa característica humana que nós carregamos, essa ideia do certo, errado, essa ideia de que nós estamos aqui no planeta com algumas funções, com alguns interesses, com alguns propósitos. Na medida em que nós traçamos uma linha de normalidade, como um padrão de conduta, como um padrão de expectativas, de comportamentos, e quando nós não correspondemos a esses padrões, nós ficamos sujeitos às consequências dessas nossas escolhas. Então, eu fico pensando muitas vezes nessa questão do que é certo, do que é errado, dentro desse conceito de normal. E para a gente entender depois a questão do normal, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da expansão da consciência, o que é para a gente poder entender um pouquinho, teoricamente pelo menos, como é que a gente percebe o funcionamento da vida, o funcionamento humano, psíquico, emocional. E aí, vamos começar com essa ideia do normal. Quantas vezes a gente já se sentiu não muito normal? Alguém escreveu aí, foi a Cíntia que escreveu, que normal é chato. Vamos tentar definir um pouquinho o que é um conceito básico do que é normal, para a gente falar um pouquinho, né? O que é uma pessoa normal na nossa forma de compreender as coisas? Pode escrever aí que dá tempo de eu ler alguma coisinha, o pessoal do Instagram, o pessoal do Célula. O que é o normal para vocês? Uma pessoa normal é o quê? Porque a gente usa tanto essa nomenclatura, esse nome, apesar que o meu está travado aqui no Instagram, mas enfim, acho que na medida que vocês forem escrevendo aí, a coisa deve... o pessoal acho que põe o coraçãozinho, trava, né? Me falaram isso. Então, é uma pessoa que segue os padrões, uma pessoa que faz tudo igual todos os dias. O que mais? O que é uma pessoa normal para vocês? Os que seguem as regras impostas pela sociedade. O Paulo está dizendo aqui que é fazer tudo certinho. Então, viver segundo as regras, a Marli está falando, a Elizabeth, que segue as regras impostas pela sociedade, mas tudo sempre igual, linear. Então, como que nós criamos a ideia de normal? Olha que doido. Para a gente pensar no normal, é uma pessoa que está de bem consigo mesma, a Márcia está falando, pessoas chatas, em resumo, que sofrem de normose. Então,
Para a gente pensar no normal, vamos pensar no que nós entendemos como sendo anormal. É tão interessante que quando Freud escreve toda a teoria de desenvolvimento psíquico humano, ele parte não das pessoas, entre aspas, consideradas saudáveis, mas as pessoas que tinham queixas que fugiam a um padrão de normalidade. Então, se eu falasse assim para vocês, quem de vocês é ansioso? Quem tem ansiedade? O Cláudio está falando quem segue as normas, os padrões. Então, vamos pensar um pouquinho nesse sentido. Vocês conhecem pessoas que são, não acho que exista o normal, existe o diferente. Acho, na verdade, que o normal é mais um padrão imposto pela sociedade. Então, nós já configuramos um pouco o nosso conceito de normal aqui, o Evaldo falando. Então, vocês conhecem pessoas que são muito ansiosas? Vocês conhecem pessoas que são negativas? Vocês conhecem pessoas que têm depressões? Têm um quadro de depressão? Vocês conhecem pessoas estranhas? Esquisitas? Vocês conhecem pessoas que têm hábitos incomuns? Vocês conhecem pessoas que falam coisas que não deveriam falar? Então, tem um ditado popular que diz que de louco e médico todos temos um pouco. Um outro pensador na frente diz assim, o planeta Terra, se você construir um muro em volta, vira hospício. Se você jogar uma lona em cima, vira um circo. Então, ao mesmo tempo que nós temos internalizados um conceito de normalidade, nós também temos a nítida clareza de que essa normalidade não nos pertence. Não faz muito parte do nosso universo, apesar de nos esforçarmos ao máximo para sermos pessoas normais. Por quê? Qual o benefício que nós temos em sermos normais, segundo esses padrões que vocês estão estabelecendo aqui? Quais os benefícios que eu tenho de ser uma pessoa normal? Ou considerada normal? Basicamente, eu sou aceito. Nós temos muito medo da rejeição. E o estranho, aquilo que difere demais de um padrão, porque o normal vem de norma, regra. Então, tudo que foge muito a isso causa a estranheza. Então, se estamos num casamento onde convencionou que todos vão de paletó, gravata, quando tem alguém de jeans, camiseta, a gente meio que vai lá e faz uma observação. Aquele diferente, ele se destaca, ele realça da maioria das pessoas, e porque ele está naquele diferente, a nossa tendência é julgá-lo. Porque ele está fora daquele padrão estabelecido dentro de um determinado contexto. Uma pessoa, tem umas tiazinhas, umas senhorinhas, né, aquelas do batom vermelho, sabe aquelas do batom vermelho, que usa aqueles perfumes que quando você abraça ela, fica uma semana grudada no teu corpo, na tua roupa. Tem umas tiazinhas que vêm abraçar a gente, não é? Ela dá aquele abraço gostoso, aí ela vai embora, mas ela fica com você uma semana. Fica no cabelo o cheiro. Eu não vou falar a marca do perfume que é, porque né, estamos ao vivo aqui, mas todo mundo já imagina. Aquelas roupas que a gente chamava antigamente, psicodélicas, roupas que não combinam nada com nada. E a gente fala, nossa, estranha aquela pessoa, né? Então, estranho é tudo aquilo que foge ao que eu estou
não é o Tabu, não, o perfume Tabu, não. Bom, não conheço o Tabu, mas deve ter. O Cláudio está falando aqui do perfume Tabu. Não, é uma marca de perfume, é um fabricante aí que antigamente as pessoas iam vender de casa em casa, e aquilo gruda na gente, parece que fica na pele, que é uma encrenca brava, aquilo, tirar aquilo fica na alma, impregnado na alma, né? E aí, então, apesar de nós termos o conceito de normalidade como algo não muito legal, nós nos esforçamos para sermos normais. E quem foge desse padrão de normalidade acaba sendo alvo de crítica, alvo de observação. Alguém que vai lá e pinta o cabelo de azul. Sai na rua. Nossa, que coragem de fazer isso com o cabelo. Nossa, você viu como ficou ridículo? Então nós criamos uma série de conceitos que, sem que a gente perceba, a gente vive abraçado com eles. E quem traz um modelo diferente disso acaba sendo motivo da nossa observação, da nossa crítica. E é muito difícil ousarmos ser diferente. Porque ser diferente é como sair do padrão de normalidade. Porque o normal vem de norma. Norma é aquilo que impera, é aquilo que estabelece como padrão. Norma necessariamente não é uma regra estabelecida, escrita, mas é um padrão. Tudo que é diferente fere os nossos sentidos de alguma forma, e nós, como seres humanos, temos muita dificuldade de aceitar o que é diferente. No ambiente de trabalho, quando chega alguém, um funcionário novo, ele passa por uma verdadeira banca, né? De crítica das pessoas. Aí, o que você achou do cara que chegou novo, da pessoa lá nova? E a nossa tendência, infelizmente, é uma tendência muito destrutiva ainda. No máximo parece ser legal, né? No máximo vem um parece ser legal. Então, nós temos muita necessidade de sermos aceitos, e aí nós nos transfiguramos, usamos uma máscara para nos apresentarmos para a sociedade, para nos apresentarmos em todo e qualquer lugar. Então a gente precisa dessa aceitação. E é muito caro o preço que nós pagamos por essa máscara que nós usamos. Por quê? Porque, via de regra, se nós somos pessoas estranhas, se nós fugirmos a esse padrão de normalidade, a esse padrão da formalidade, a tendência é que a gente seja deixado de lado. Eu comento muito nos grupos aqui, eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de política, eu não gosto de futebol. Puxa vida, eu vou numa festa, o que acontece na festa? O grupinho do pessoal que bebe começa a ficar chato para mim. E eu começo a ficar chato para eles. Por quê? Porque a bebida traz uma descontração que muitas vezes começa a exceder um pouco aquilo que eu estou habituado, aquilo que eu curto, aquilo que eu gosto. Então essas pessoas começam a ficar estranhas para mim, diferentes para mim. E eu tenho a opção de escolher se eu quero ou se não quero. Numa época bem grande da minha vida aí, eu não estava comendo carne. De vez em quando eu dou umas beliscadas, mas mantenho ainda um cuidado. E aí, pior ainda, você vai no churrasco para comer batatinha e maionese, e umas folhinhas de alface. E é alvo de crítica. É alvo de questionamento. Você é questionado, mas por que você não come? Os vegetarianos, de uma forma geral, sabem muito bem o que eu estou falando. Como se você estivesse levantando uma bandeira e denunciando alguma coisa que as pessoas fazem de errado. Então, esse padrão de normalidade, de ser normal, não ser normal, de ser estranho, não existe. Nós tentamos fazer isso como uma forma de uma contenção social, para a gente não perder o eixo. Mas nós não somos, nós somos diferentes uns dos outros. A natureza diz isso.
tem gente parecida comigo, mas igual a mim não tem. Tem um cantor aí, no Rio de Janeiro, não é? Volta e meia aparece na televisão lá me imitando. Nunca vi um negócio desse. O tal de Oswaldo Montenegro, aí o pessoal fala dele aí toda hora. E aí, mas igual não é. É parecido, mas não é igual. Eu tenho uma impressão digital que é única, é só minha. Eu tenho uma possibilidade de pensamento que ninguém acessa. A natureza me fez único. Eu tenho um código genético singular, é meu, é único. É a minha impressão, é a minha impressão digital. E cada um de vocês também é assim. Nós somos únicos, nós somos particulares. Então, quando a gente tenta uniformizar comportamentos, condutas, padronizar, nós estamos sujeitos a uma mortificação. Nós estamos sujeitos a perder mais da metade da nossa vida nos ocupando em ter que dar conta daquilo que esperam da gente. É o que nós chamamos de pessoas preconceituosas. Preconceito, um conceito das coisas antecipado. E aí quando a gente começa a pensar, a exercitar essa capacidade humana de reflexão, de questionamento, nós começamos a alargar um pouco mais o nosso horizonte e possivelmente quebrar alguns desses tabus, quebrar algumas dessas crenças que foram impostas para nós como lei. Olha, se você não fizer o que eu quero, eu não gosto mais de você. E aí a gente começa a dizer para a pessoa assim, então, azar seu. Você não gosta de mim? Puxa, sinto muito, mas azar seu. Porque eu gosto de mim. Agora, para eu gostar de mim, para eu assumir essa característica, essa personalidade, esse eu que eu sou, puxa, isso dá um trabalho danado. Não é uma coisa fácil. Eu diria que é quase que o trabalho de uma vida inteira. Então, se a gente conseguir o mínimo possível desse distanciamento, que essa máscara que a gente usa, ela possa ser cada vez mais próxima com o que eu sou de fato. E bancar. Quantas mulheres, esposas, eu vejo se despersonificando para agradar o marido? Quantos homens, maridos, eu vejo se despersonificando, perdendo a sua individualidade para satisfazer caprichos das donzelas? Então nós somos seres que vivemos a maior parte do nosso tempo aqui na Terra numa condição psíquica infantil ainda. O nosso padrão psíquico, ele é infantil. Nós temos uma relação com Deus como a mesma que com o Pai. Então, se eu tenho um pai punitivo e severo, eu vou criar um Deus dentro de mim punitivo e severo. Se o meu pai é um cara bacana, eu vou conseguir ter uma relação com o divino, com o sagrado, bacana. Nós ainda mentalizamos a figura de Deus como um pai. Um pai que supre as nossas necessidades na hora do aperto. Um pai que tem obrigação de dar. Às vezes eu até falo, nossa, parece que Deus, a gente acha que ele é surdo. Imagina, se num determinado momento você vai num amigo seu e pede lá R$1.000 emprestado para ele. Fala, você tem R$1.000 para me arrumar? Porque eu estou precisando, num amigo ou amiga. Aí ele não te responde na hora. Ele não te dá um retorno, um feedback ali na hora. Aí passa uns 15 minutos, 20 minutos, você liga para ele e fala, escuta, você pode me emprestar R$1.000? Você pode, eu estou precisando muito. Estou desesperado aqui precisando de R$1.000. E ele também não te responde no momento, ele não te dá uma resposta sim nem não. No dia seguinte, bem cedo, você está lá de novo, pedindo os
Quando nós temos uma necessidade, nós achamos que a nossa necessidade é a maior de todas. E que eu vou ficar lembrando Deus toda hora. Ai, Deus. E aí a gente apela, a gente faz inclusive promessas, né? Olha, se eu conseguir tal graça, em troca eu me comprometo a isso. Por que a gente não faz esses sacrifícios, que é um sacro ofício, sem precisar estar na dor, no desespero, sem precisar olhar para um Deus que é Pai, dessa forma infantil? Então, quando a gente começa a ter essa compreensão desse estágio infantil que a gente se encontra, é onde entra a ideia da expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? Então vamos olhar primeiro sob o ponto de vista técnico. Alguns de vocês já ouviram falar isso, vão ouvir novamente. Vamos relembrar um pouquinho para alguns. Sob o ponto de vista especificamente técnico, o nosso cérebro, eu já comentei aqui, passando, que ele tem o quê? Ele pulsa, né? Ele tem uma pulsação, ele tem uma frequência de vibração, e essa vibração promove uma frequência que é o que o encefalograma, o eletroencefalograma vai medir. A frequência das ondas cerebrais. E já se sabe hoje que o nosso cérebro, em estado de vigília, acordado, como eu estou agora, em ação, nós funcionamos em ondas beta. Ondas betas, no gráfico, ele vai aparecer entre 14 e 30, 32, até 34 Hz. Ou seja, de 14 ondas por segundo até 34 ondas por segundo chamaram de beta. Agora, de 7 a 14 mais ou menos, nós temos as ondas alfa do nosso cérebro. Vocês já entraram em alfa? Sabe quando você diz para alguém assim, nossa, você está no mundo da lua? Quando parece que a gente está distraído, olhando através das coisas. Todos nós já experimentamos essa sensação. A gente se desliga e nós estamos meio zen. Então, esse é o estado alfa. Então, toda vez que o meu cérebro entra na frequência de alfa, ou seja, ele vai ter uma vibração que vai gerar ondas que vão ter uma frequência de 7 a 14 ondas por segundo, mais ou menos, que seriam os hertz, eu estou em alfa. O estado de meditação, eu entro em alfa. Muitas vezes no estado de oração, eu entro em alfa. Agora, o dia a dia, essa pegada, essa coisa mais prática do dia a dia, que eu tenho que resolver coisas, eu estou em beta. Então, a pessoa ansiosa, ela vai ficar a maior parte do tempo em beta. E aí, entre 4 e 7, 4 e 8, mais ou menos, nós temos a frequência de ondas cerebrais teta. O que é o teta? O teta é um estágio acima do alfa. Já vou explicar um pouquinho mais onde está esse teta aí, que são as grandes vivências que nós temos sob o ponto de vista do nosso encontro com o sagrado, com o divino. São os grandes monges, os hindus, aqueles caras que já estão bem em contato com a realidade que existe extra-matéria. E depois eu vou ter a delta, que é de 0 até 4 Hz, ou 0 a 4 ondas por segundo. Então, pois bem, imagina que eu tenho 30 ondas no espaço de 1 segundo. Tá? Então imagina, é como se eu pegasse um fio e fizesse 30 ondas ali. E colocasse dentro de 1 segundo. Se eu pegar as duas pontas desse arame e puxá-lo e expandi-lo, o que vai acontecer com essas ondas?
elas vão se afastando, e aí no espaço de um segundo, ao invés de eu ter 30 ondas, eu passo a ter menos. Mas eu estou ampliando, eu estou expandindo essa frequência. Tudo bem? Estão entendendo? Se eu tenho um segundo intervalo, 30 ondas aqui, vocês concordam que o campo de ação dela é pequeno? Está restrito a isso aqui. Na hora que eu faço essa expansão, essa frequência, ela alcança um campo muito maior. Então comecem a pensar como se essas ondas, essas frequências, fossem também antenas que vão captando outras frequências. Então a expansão da consciência é quando eu consigo manter o meu cérebro numa frequência alfa, beleza? Na maior parte do tempo, onde eu estou em estado de reflexão, por exemplo. Então eu tenho um campo muito maior. Então na hora que eu entro nesse estado de meditação, de relaxamento, eu tenho uma expansão da minha consciência. Então, o beta, eu estou para resolução de problemas imediatos, práticos da vida. Alfa, eu já começo a entrar na administração do meu campo emocional, das minhas emoções. Eu tenho acesso ao meu mundo psíquico, ao meu mundo interno, mais facilmente. É onde eu vou me conhecer. A palavra meditar significa, vamos pôr um tracinho, hífen aí, meditar. É o momento que eu paro para meditar alguma coisa, me dizer algo. É o momento que eu paro para me escutar. E se eu vou um pouquinho além, coloco um estado emocional mais profundo, eu alcanço as ondas teta. E nas ondas teta é onde a gente dá o estado zen, é o estado de total e absoluta plenitude. Sabe aquele estado onde você fica totalmente pleno? Você se sente desconectado do mundo material das pessoas. Então isso a gente consegue através da meditação, através desse aprofundamento. E é interessante porque esse estado de expansão da consciência, ele automaticamente, por consequência, ele vai criando uma maturidade para o meu ego. Porque eu vou vivendo uma experiência de paz, de harmonia interna, e a minha criança, psiquicamente falando, esse modelo infantilizado, ele vai sendo promovido a um estado de maturidade maior. Tudo bem? Está me entendendo? Muito estranho? Por quê? Porque nós não conhecemos quem nós somos. Nós não sabemos ainda. Nós criamos uma certa teoria. Tem crenças, gente, que vêm da Idade Média. Tem crenças que não se sustentam à luz da ciência. Quando eu digo que o átomo, eu não, né? Eu só vou reproduzir o que a ciência tem dito hoje. O átomo já se sabe, já é comprovado. 99,99999, o dízimo, ele é vazio. Uma pequena parte do átomo é concreto, então não existe matéria. O conceito de matéria que nós trazemos lá de 1600 e pouco da Idade Média, ele está ultrapassado. Ele não existe mais esse conceito. Então, quando nós vamos expandindo a consciência, é a possibilidade de ver o novo, de ver as mesmas coisas com uma profundidade, de um jeito muito melhor. E, por consequência, eu afasto de mim o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento, na sua totalidade, ela é uma consequência da nossa ignorância. Nós sofremos porque somos ignorantes.
E não é pouco não, é muito. Nós estamos num planeta onde os instintos animais, como herança dos nossos ancestrais, ainda estão muito presentes. Então, quando nós conseguimos dar um pequeno passo, é como se nós descobríssemos uma nova plataforma de vida. Porque essa ideia que eu vou trazendo de que não existe realidade fora de nós, a única realidade que existe é a que está dentro de mim, porque as coisas do mundo material, elas só podem existir se eu der um sentido para elas. Isso aqui é um mouse, a gente chama de mouse, um rato. Não sei onde é o rato, mas enfim, chamam de rato, isso aqui é um mouse. Mas se eu der isso aqui para um macaco, isso aqui não é nada. Pode ser um objeto para ele arremessar, para ele ficar brincando, para uma criança de 2, 3 anos que não sabe o que é. Bom, 2, 3 anos que já sabe, né? Que tem criança pequena, acho que a criança já nasce com tablet, celular, então o mouse já é bem familiar. Mas a princípio, não, ela não sabe o que é isso. Então para ela não existe. Tudo aquilo que não está no meu campo de realidade não existe para mim. E o que existe em volta de mim só existe porque eu dou um sentido para essas coisas. Senão elas não existiriam. Então elas não existem. Sob o ponto de vista da física, não existe matéria. Quando você pensa no átomo, que 99,9999% dele é vazio, então o estudo aponta que o Sol, que é quilhões de vezes maior que a Terra, se você pegar só a parte material dele, a parte que tem o núcleo do átomo, lá que tem, é mais concreto, ele caberia no estado de São Paulo, por exemplo. Só. Então, a nossa cabeça não está habituada a pensar isso. Nossa cabeça está habituada a pensar com o pensamento cartesiano, que nós chamamos de Descartes, lá de 1650, qualquer coisa do tipo para cá, com a teoria newtoniana. Já ouviram falar nas leis de Newton? A gente sabe, né? Ação e reação, a história da maçã. Gente, isso é de 1600 e pouco, cara. É muito antigo, já tem coisa muito mais nova aí. No início do século, lá, 1900 e pouco, já saiu teorias da física quântica. Einstein mesmo veio trazer teoria de campo. Quem curte e gosta, vai estudar um pouquinho a teoria de campo. Vocês vão ver um conceito bem interessante que Einstein traz. Vão estudar as leis que funcionam em torno dos elétrons, o spin, a lei da incerteza. Estudar um pouquinho Max Planck, as teorias. Então nós estamos na iminência de sairmos da Idade Média fase 2. Mas só vai sair quem conseguir expandir um pouquinho mais a mente. Fazer esse trabalho. Então, um dos trabalhos que a gente consegue isso é através da meditação. Para, silencia, aquieta teu pensamento. Tira alguns instantes do teu dia, da tua semana aí, e faz um relax. Tenta desligar a mente para você ver. Leva um tempinho, as pessoas que não estão habituadas falam, Marcos, eu não consigo, minha mente fica lá. Então, deixa os pensamentos, não paga café para nenhum pensamento, não, sabe? Deixa eles passarem, eles vêm, vão embora, até uma hora que você... A música ajuda um pouco, uma música serena, leve, tranquila. Percebe que para eu poder entender um pouco essa questão do conceito de normalidade, eu preciso ter o conceito de expansão da consciência sobre esse aspecto. Eu quero ainda falar com vocês, mais o pessoal do Instagram, a questão da epífise, a questão de como nós fazemos captação das energias, formas de pensamento, de outras frequências que estão aí no ar, que nós
muitas vezes acessamos, somos influenciados por elas. Uns marmanjão aí querendo o videogame e a esposa fica brigando lá porque não pode, né, brincar com o videogame. Olha, um baita mão daqueles barbado, brincando, jogando videogame, passando um tempão brincando. Então nós temos muita dificuldade de abandonarmos esses modelos da infância que nós trazemos, modelos que eu me refiro, funcionamento psíquico, tá? Funcionamento emocional. Quantos homens, quantas mulheres fazem birra? Faz birra. Se não faz o que eu quero, faz birra. Fica de mal, fica com bico. Né? Então, assim, nós precisamos ter uma compreensão de que é importante e necessário para o nosso próprio bem essa maturidade, né? Começarmos a trabalhar um pouquinho a nossa maturidade, a expansão da nossa consciência. O estudo ajuda muito, ele não resolve, mas ele começa a ser esse indicativo. Estarmos abertos para reflexão, para construirmos um mundo melhor primeiro dentro de mim, para depois eu poder conseguir isso lá fora, não é? Tudo bem, gente? Estão acordados ainda? Ou o pessoal está aí meio tudo com carinha de sono? Como é que tá? O pessoal do Instagram eles estão protegidos, eu não posso vê-los, né? Só tem as carinhas ali que vêm de vez em quando. Mas daqui ainda tem uns rostinhos que eu vejo aqui. Dormiu não, né, Nelson? Tá com uma carinha de sono, não, né? E vocês, como é que estão? Entenderam? É um tema muito complexo, óbvio, hoje é só para dar umas pinceladas, a gente vai devagarzinho, né? Esse trabalho todo que a gente faz no Céu de Luz leva um ano estudando. A expansão da consciência, ela tem a ver com essa tomada de consciência do que nós somos, do que nós pensamos que nós somos, mas do que existe por aí para a gente pensar. Eu vou tirar um dia só para falar da física quântica. Tudo bem? Vocês interessam aí? Pessoal do Instagram, gostaria de ter um dia aí só para física quântica. Óbvio que é uma física palatável, né? Adequada um pouquinho ao nosso dia a dia, junto com essas questões que nós vemos discutindo aqui. Por isso que eu costumo dizer sempre que não adianta você frequentar nenhum templo religioso, se entupir de leituras, estudar, se não tiver esse processo de maturação do ego, porque nós vivemos num padrão de ego infantil ainda. Enquanto eu não conseguir fazer esse movimento, eu não consigo evoluir. Eu consigo dar uma melhorada, dar uma casa caiada, assim, dar uma escondida na sujeira. Então esse mergulho interno é fundamental que a gente faça. Tudo bem? Então beleza. Então a gente está buscando sempre um equilíbrio, né? Eu gosto de comentar com vocês, hoje o Céu de Luz está em torno de 40 pessoas e o nosso Instagram está variando aí uma média de 20 pessoas, agora está em 18, mas estava lá 20, 22, e, enfim, estamos mantendo um ritmo bacana aí, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui. Acho que deu para cutucar um pouquinho vocês, aí dar algumas informações que ajudem na reflexão de vocês para a semana. Tudo bem? Legal? Vamos ver aí a semana que vem qual tema que eu vou preparar, pensar, porque normalmente eu gosto um pouco de intuir um pouquinho, sentir, não fazer muita coisa programada não, né? Também estou com saudade de todos vocês, o pessoal que eu conheço, os que eu não conheço, curiosidade em conhecê-los, né? E quem sabe mais para frente, quando pudermos retomarmos os trabalhos presenciais, a gente possa promover um encontro com vocês ao vivo e a cores, tá bom? Então legal, gente, um beijo para vocês todos, Márcio, obrigado, Fernanda, Cris, Adice, todos vocês, todos, saudade de vocês. E vocês também, uma boa semana, fiquem bem, tudo passa.
pouquinho de paciência. Aquela criança interna que fica inquieta, vamos falar para ela, meu filho, minha filha, tem um pouquinho de calma. A gente entra no carro para viajar, não dá 10, 15 minutos, falta muito para chegar. Não é assim? Eu tenho 4 filhas, então quando a gente saía para viajar era uma doideira. 20 minutos de estrada já... Falta muito, falta muito. Quanto tempo falta? Aonde nós estamos? Então, essa criança está falando muitas vezes hoje para a gente, né? Vamos, falta muito para acabar essa quarentena, falta muito. Aí a gente precisa falar para ela, calma. A ideia não é chegar lá, a ideia é curtir a viagem. Então vamos aproveitar o que a vida está nos oferecendo, está nos proporcionando nesse momento essa situação. Vamos tirar o melhor dela. Queria agradecer a vocês e lembrar que eu sou arteiro. Então, horas eu estou investindo nas músicas, fazendo músicas, já estou trabalhando, preciso fazer o registro delas na Biblioteca Nacional e vou começar a disponibilizá-las em breve. Comecei a escrever umas resenhas, uns textos aí bem básicos, e a Ana, como atriz, Ana Gouveia, como atriz, comprou a briga também, enfim. Então já estamos com o segundo texto já sendo preparado, trabalhado, e aí eu aviso vocês. E é um texto que busca um pouco essa coisa da normalidade, né? Enfim, e quem não assistiu o Confissões Insólitas, só aí no Instagram da Ana, acho que no meu também tem o endereço, o link para vocês assistirem. É o Covid ao Humor. É uma descontração, tá? Então ficam todos convidados já sabendo aí. Muito simples, eu acho que o simples é um caminho legal, né? Sem muitas expectativas e tal, mas para... O que eu faço hoje? Já fiz pão, já estou cansado de fazer pão, então vamos escrever. E a gente brinca um pouco com isso e é uma forma também gostosa da gente lidar com a realidade. Então, fiquem bem, paz para todos nós e uma boa semana aí para nós, tá bom? Então, tchau.